O programa de hoje eu diria que é um tanto quanto oportunista. Fala aí, moçada, beleza? Polêmicas Vazias número 7 na área e conforme prometido na semana passada, o tema foi retirado dos comentários. Portanto, o oportunismo que eu falei lá no início não é meu, é de vocês. O programa de hoje vai de Messi ou Maradona? Essa é boa, hein? Bem, Messi ou Maradona? Maradona ou Messi? Baixinhos, canhotos, argentinos, geniais, monitorados desde criança e com lances absurdamente parecidos. Só que as semelhanças entre os dois param por aí. Diego Armando Maradona, garoto pobre, saído da periferia, que explodiu para o mundo e levou a argentinidade com ele. Preencheu uma lacuna no coração dos argentinos, tanto dentro quanto fora de campo, com habilidade, com genialidade, mas também com posicionamento. Os dramas do Maradona ajudaram a construir um personagem que extrapole muito as fronteiras de um campo de futebol. O Maradona, ele é uma lenda e ele está protegido pelo passado, porque a história já foi contada. O Messi briga e continuará brigando contra esse fantasma que o assombra desde quando ele surgiu. Porque assim como o Messi, outros vários foram ditos e comparados como o novo Maradona. E a lista, é grande. Começa lá em cima com o La Torre e termina aqui com o Messi. Mas o Messi parece ser o único capaz de ser comparado e talvez até superado o Maradona. O Maradona tem uma enorme identificação com clubes argentinos, porque nasceu e surgiu no Argentinos Júniors e depois explodiu no Boca. Então o argentino viu o Maradona de perto. O argentino conseguiu chegar perto do Maradona e criar um laço, mesmo que seja de amor ou de ódio. Porque o torcedor do River, por exemplo, ele cresceu vendo aquele moleque destruindo o River em vários jogos, mesmo que não por muito tempo. Então era um sentimento dúbio, né? De adorá-lo na seleção e odiá-lo como rival. O grande momento do Maradona como argentino já veio logo na categoria de base, né? No Mundial Júnior, em 79, quando ele é campeão do mundo como capitão e melhor jogador. Uma atuação estrondosa atrás da outra. Jogadas que parecia de um cara veterano. Aí era difícil o argentino não olhar para aquele garoto e perceber que o futuro passava por ali. E aí o Maradona ia encantando. Domingo sim, domingo também. Domingo sim, domingo também. Até hoje é o jogador, pelo menos dos que eu conheço, o mais biografado. E aí você vai ver a legião de livros sobre o Maradona. Ele é um dos mais cantados. E o Maradona é inclusive um jogador tatuado nos outros. Basta ver aí, Lavezzi e Lúcio Gonzalez. Jogadores profissionais que conseguiram expressar a sua idolatria da maneira talvez mais carnal possível. E aí vem a Copa do Mundo de 86. E aí você tem o momento maior da carreira do Maradona e o momento definitivo em que ele muda de patamar. Para os argentinos, ele sai do patamar de gênio e passa ao patamar de Deus. E não é exagero não, tá? Basta ver aqui. Maradona tem inclusive igreja em sua homenagem. E aí, concorde você ou não, muitos argentinos se sentem assim em relação ao Maradona. E é fácil de entender. Maradona teve uma atuação, talvez a atuação individual mais impactante, brilhante, decisiva e absurda de uma Copa do Mundo. Ele foi o melhor jogador da Copa de 86, foi o capitão da seleção e foi, talvez, protagonista dos dois lances mais importantes da história das Copas do Mundo, no mesmo jogo. O jogo contra a Inglaterra é aquele jogo para sempre, né? É o jogo que tem esfera política, você tem a esfera futebolística, e aí você consegue pegar um cara num jogo desse, depois de uma guerra entre os dois países, depois de uma animosidade enorme entre as duas nações. Ele pega e dribla todos os ingleses no mesmo lance, toda uma nação no mesmo lance, e leva a Argentina no meio campo até dentro do gol, de uma zona morta até a zona do adversário, invadindo um lugar do outro e trazendo ali a redenção do argentino. Isso tudo, claro que simbolicamente, depois de ter feito um gol com a mão, que aí, claro, ele tá indo contra a regra, mas ele tá burlando o inglês e retomando algo que pro argentino era dele de uma forma não lícita. Então você consegue entender que do ponto de vista mítico tem uma construção aí que não é só futebol. Então é isso, o Maradona constrói jogada após jogada e fala após fala e polêmica após polêmica um lugar só dele. E aí anos depois surge o Messi com uma habilidade estrondosa, com uma forma de conduzir a bola muito parecida, também canhoto, protagonizando lances muito parecidos, só que com personalidade completamente diferente
diferente. O argentino, ele começou a perceber que poderia existir um outro gênio, mas com um outro gênio. Deu pra entender aí? Gênio e gênio. Tá, vamos lá. Se você não entendeu, o que eu quis dizer foi o gênio de genial e o gênio de genioso. Acho que agora ficou claro, hein? Só que esse gênio, ele explode longe de casa, ele saiu escondido da Argentina, tanto que a AFA precisou organizar um amistoso às pressas pro Messi jogar pela seleção de base, para que ele não fosse, entre aspas, roubado pela seleção espanhola. E aí ele é apresentado aos argentinos de volta, né? Só que sem nenhum laço afetivo, assim, beleza, o cara joga muito, mas quem é esse garoto? Tem uma curiosidade aí, né? O Messi, ele reverencia o Maradona, ele é mais um dos muitos que tem o Maradona como ídolo. O Messi disse que só leu um livro na vida, e esse livro, não por coincidência, é esse aqui, E Hoje Sou Diego, que é Eu Sou o Diego, né? O livro é talvez o mais famoso que fala sobre o Maradona, e aí esse moleque que estourou longe de casa se torna o maior jogador da história do Barcelona, o maior jogador da sua geração, e começa a despertar no argentino um orgulho distante, né? Porque ele tá, de qualquer forma, levando o nome da Argentina para o mundo todo. A Argentina hoje tem, de novo, o melhor jogador do mundo, graças a ele. Só que há o problema da seleção. O Messi não consegue ganhar um título com a seleção profissional, apesar de ter as medalhas olímpicas. Falta ao Messi e a vários outros jogadores nos últimos 23 anos um título com a seleção argentina. Só que ele, como o maior expoente e o único cara a chegar perto do Maradona, acaba sendo cobrado de forma muito mais veemente por isso. E quando se fala em números entre Messi e Maradona, você tem um abismo muito grande. Se eles são próximos na genialidade, eles são muito distantes nas estatísticas. O Maradona tem, numa carreira curta, ou menor do que poderia ter sido, 11 títulos. O Messi tem 30. Ou seja, o Messi tem quase 3 vezes mais títulos que o Maradona. E o Messi também tem muito mais gols oficiais que o próprio Maradona. Ele é um jogador muito mais mortal que o Maradona, muito mais decisivo que o Maradona. Falei da carreira do Maradona. O auge do Maradona, ele foi de mais ou menos 4, 5 anos com boa vontade. Ele jogando num nível absurdo. Só que foi suficiente. O Messi, ele está no auge há pelo menos 8 anos. E dá pra dizer que ele consegue jogar em altíssimo nível mais 2 ou 3. E se bobear mais. É muito difícil pra mim falar isso. Porque quem me conhece sabe que o Maradona, e basta olhar aqui, ó. Isso aqui, a maioria dessas bugigangas aqui são minhas. Então dá pra ver que eu gosto do Maradona, né? É talvez, minha maior referência futebolística. Mas é duro admitir. O Messi hoje, como jogador, tecnicamente, é superior ao Maradona. É um jogador melhor que o Diego. E melhor quer dizer muito mais perigoso, muito mais completo do ponto de vista tático. A leitura de jogo do Maradona era enorme, mas a leitura do Messi é absurda. A gente já fez a comparação aqui até com o Cristiano Ronaldo e usou a questão do domínio do campo para fazer a comparação. Inclusive, se você não viu o primeiro Polêmicas Vazias, que foi Messi ou Cristiano Ronaldo, você pode ver no vídeo. Você dá uma clicadinha aí e volta lá para Polêmicas 1, aproveita e vê os outros também, né? 2, 3, 4, 5, 6 e continua nesse aí que tem muito tema bacana. Mas o Messi, como jogador, pra mim, já superou o Maradona na criação das jogadas, na execução das jogadas, na leitura do que acontece, na forma como ele protege a bola, na forma como ele parte pra cima do adversário, na forma como finaliza. Ou seja, como jogador, o Messi pegou o que fazia o Maradona e elevou a um outro nível. Talvez seja mais legal parar pra ver o Maradona jogar do que o Messi. Mas se você usar a arte com a eficiência, aí eu fico com o Messi. Mas a gente não fica só em quem foi melhor, porque tem também quem foi maior. E aí na discussão de quem foi maior, acho que hoje é covardia comparar. O Maradona tá protegido pelo que ele já fez, é uma obra pronta. O Messi é uma obra em construção, só que é uma obra em construção que disputa com algo que já foi feito. O Maradona, ele já ocupou uma lacuna, ele já construiu um momento específico que dificilmente vai se repetir. Aquele momento, por exemplo, de disputa com a Inglaterra na Copa de 86 e o que ele fez na Copa, não vai acontecer de novo. É muito difícil que se repita. Simbolicamente, o Maradona representou algo naquele momento que o Messi dificilmente vai conseguir representar. Como jogador, o Messi é melhor, mas não é maior. Esse lugar pertence ao Maradona. E aí só quando os dois pararem é que a história vai definir se o melhor também é maior ou se o maior continuará sendo o Maradona. Chegou a hora do nosso culto à democracia. As opiniões que você não pode ter.
comum, e você já deve ter ouvido, o cara desmerecer o Maradona dizendo: ah, mas o Maradona só jogou o que jogou porque cheirava cocaína, o que é uma tremenda bobagem. Não há nenhum estudo que relacione cocaína a ganho de desempenho. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas matérias sobre, e o máximo que eu ouvi foi o seguinte: para um jogador de futebol render alguma coisa tendo cheirado, ele precisa cheirar no começo, durante, no meio e quase no final do jogo, para que aquele efeito ali de 20 minutos, 22 minutos consiga ter algum ganho. Ou seja, o cara tem que cheirar de 3 a 4 vezes num jogo para você ter algum tipo de melhora no seu desempenho, o que, convenhamos, é impossível. E aí eu fico com a frase do querido Eduardo Galeano, escritor uruguaio que já faleceu e escreveu talvez o melhor livro sobre futebol, que é esse aqui, O Futebol ao Sol e à Sombra. Quem não leu, leia. E ele, quando fala do Maradona, são várias crônicas, e a do Maradona termina de uma forma espetacular, que é: Maradona foi o melhor da sua época, apesar da cocaína, e não por causa dela. Acabou nosso Polêmicas Vazias número 7. Semana que vem a gente vai de novo trazer outro tema polêmico. Lembrando, Polêmicas Vazias toda sexta-feira, 11 da manhã, canal do Esporte Interativo no YouTube. Semana que vem a gente vai falar sobre Eu Tenho Ciúme do Futebol, e eu aposto que você também. Quer entender? Então clica na semana que vem. E aproveita, ó, likes.